Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou começar a resolver alguns desafios do JavaScript aqui em tempo de execução, tá? Então, à medida que eu estou gravando esse vídeo, eu também estou criando a solução, tá? Eu não criei ela anteriormente, então a gente vai discutir bastante os caminhos para resolver esse desafio aqui, tá? O que é legal disso? A ideia é compartilhar com vocês o que eu estou pensando aqui na hora que eu estou resolvendo esse desafio, tá? Então, o primeiro aqui, eu achei esse repositório do Indies Quid aqui, chamado JavaScript Challenge, e é legal dele que ele tem, além do README aqui explicando o problema, para alguns problemas ele tem o arquivo de teste também, tá? E também ele tem aqui a carinha de como que deveria funcionar, né? Como que é a sua função, tá? Então como que a gente tem que criar a função aqui para retornar. O que eu fiz para simplificar um pouquinho? Ao invés de criar dois arquivos, só peguei o arquivo de teste, tá? Então já está aqui dentro, ó. E eu vou trocar esse all aqui pela função, tá? Deixa eu copiá-la aqui, pela função que está aqui. Tá? Então, a ideia agora é só executar, tá? Eu já instalei o tape aqui também, tá? Então já está instalado. E agora é só rodar. Então, node, recreating, promise all. Tá tudo quebrado, né? Ó, tá tudo quebrando. Tá? Então, ele passou um aqui, provavelmente é o que está vazio, né? Então, é esse cara aqui, ó. Ou deve ter algum para baixo que está vazio. Então, olha só, o que a gente tem que fazer? Basicamente, o que o promise all faz, né? Então, o promise all, basicamente, ele retorna para a gente, ele quase que concatena, né? Então, se eu tiver várias promises, né? Então, se eu tenho várias... deixa eu fazer esse teste pular aqui também, ó. Skip. Acho que todos estão pulando. Deixa eu só ver uma coisa. Beleza, estão todos pulando. Então, o que acontece? Basicamente é o seguinte, imagina que a gente tem, então aqui ó, promise.all, eu tenho um vetor com promises, tá? Então promise.resolve, promise.resolve, 2. O que ele faz, né? Então imagina esses dois caras aqui sendo promises, né, de processos assíncronos que vão resolver em algum valor. Então esse cara ele vai juntar esses dois e retornar para a gente em um só. Né? Então, se eu der um console log aqui, rodar novamente, 1 e 2, que é o resultado dessa promise e o resultado dessa promise. Obviamente, se essas duas promises forem resolvidas em tempos diferentes, ele vai esperar as duas serem resolvidas e retornar para a gente. Vamos ver aqui o que acontece se eu der um reject em uma delas. Ele vai quebrar inteira, então eu vou ter que dar um catch para saber. .log. Então, se ele quebrar, ele quebra as duas e aí mostra pra gente qual que quebrou, tá? Então, basicamente, a gente tem que recriar o que esse cara aqui está fazendo, tá? Então, se uma delas rejeitar, todas rejeitam. Se uma delas resolver, aliás, se todas elas resolverem, todas vão ser resolvidas, tá? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é ser possível de trocar esse all aqui por esse all aqui, aliás, esse all aqui por esse all aqui de cima. Então, se a gente trocar aqui, provavelmente ele já vai quebrar, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, ele retorna, um promise all, ele retorna uma promise, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é fazer ele retornar uma promise, tá? Com resolve e reject, tá? Então, provavelmente isso já vai ajudar aqui um pouco no nosso código, tá? Então, à medida que a gente conseguir só retornar uma promise aqui. Então, basicamente, eu já vou ter acesso aos dois métodos aqui, né? Então, se eu chamar o resolve, eu vou estar resolvendo esse cara. Se eu chamar o reject, eu vou estar resolvendo esse cara aqui. Basicamente é isso. O que mais que a gente vai ter que fazer aqui? Ele vai retornar um vetor, né? Então, basicamente, ó, vamos fazer um outro teste aqui. Eu vou comentar esses dois aqui rapidinho. E eu vou não deixar esse cara aqui pular. Então, ó, o primeiro teste dele é should return a promise. Né? Então, se o nosso all, ele retorna uma promise. Então, nesse primeiro teste, a gente já está passando, a gente já está retornando uma promise aqui. Então, vamos fazer ele dar um skip. E vamos olhar o de baixo, que é o teste que já estava lá pronto. Tem que retornar um array de promises resolvidas
para um array de promises, né? Então, vamos olhar aqui, ó, falhou, obviamente, porque a gente não está processando, não está fazendo nada, tá? Então, qual que é a ideia? Basicamente, a gente tem um result, que é o vetor nosso aqui de resultados, né, que a gente tem que retornar. O que mais que a gente tem que pensar aqui? Vamos pensar como que a gente vai resolver esse detalhe aqui. Basicamente, a gente precisa executar todas as promises, né? Então, eu tenho que chamar todas as promises e depois sair coletando todas elas, tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, ó. Vamos pensar aqui, ó, const... na verdade, vamos executar, né? Então, promise.forEach. Basicamente, a gente vai fazer aqui a promise em si, vírgula, qual que é o índice dela. Vamos dar um console.log para a gente saber que está ali mesmo. Então, estou rodando em todas elas. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Legal. Então, a primeira promise first, com o 0, que é o índice, e a outra pending, com 1. Legal. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que executar essa promise aqui, tá? Então, o que a gente pode fazer? Vamos deixar esse console log aqui para a gente saber que está executando. Promise. Se eu executar ela, né? Então, se eu chamar aqui, vamos pensar, eu estou passando a promise.then, value, console.log, value. Vamos só fazer um teste para ver o que acontece. Cadê? Ó, first e second. Olha só que interessante, ó. Value. Vamos rodar novamente. Value first, value second. Então, olha só, se a gente chamar promise.then, a gente consegue acessar o value, tá? Então, basicamente, ó, o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente tem um then aqui, a gente vai ter um catch aqui também. Error. A gente vai fazer alguma coisa aqui. Então, basicamente, ó, toda vez que eu chamar o then, eu preciso de alguma forma vir e colocar esse valor aqui dentro do result e também checar se já não foram todas as minhas promises resolvidas. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um método aqui fora. Vamos pensar se a gente precisa de um método. Vamos fazer ele dentro mesmo, e a gente, já que a gente checa se a gente precisa externalizar ele aqui. Então, olha, eu sei que o value está aqui, então quer dizer que ele resolveu. Então, o result na posição index vai ser igual a value. Vamos checar uma coisa, console.log, result.length. Vamos ver se o length está sendo alterado também. Está sendo alterado, ó, 1 e 2. Então, o que a gente pode fazer? Se result.length for igual a promises.length, o que a gente faz? Resolve result. Então, eu devolvo o meu vetor. Se deu erro, eu dou um reject com o primeiro erro que eu catar aqui. Vamos ver o que acontece. Olha só que interessante. A gente conseguiu fazer passar, né? Então, deixa eu comentar esse cara aqui. Então, para cada promise minha, deixa eu tirar os console logs, para cada promise minha, ele vai retornar um valor dentro do vetor, tá? E aí vai dar um reject, um resolve com os valores lá dentro. Legal, pelo menos o primeiro aqui já funcionou. Vamos tirar aqui o skip do primeiro, vamos deixar os dois. Pra gente ver se a gente não quebrou nada, não quebramos nada. Vamos ver aqui o terceiro teste. Ó, o terceiro teste também passou. Vamos ver o quarto teste. Esse quebrou. Vamos ver o que aconteceu. Tá, vamos ver o que aconteceu. Should preserve array argument order on fulfillment.
Vamos ver o que ele fez aqui de teste. Então, expected first, second, 30. Então ele espera que mesmo que ele retorne fora de ordem, que a ordem seja prevalecida. Tá, então vamos fazer o seguinte, a gente vai pular esse cara aqui, pra gente descobrir o porquê que ele não manteve a ordem. Skip, skip. Vamos lá, tá, rodar novamente. Então ele esperava first, second e 30. Por algum motivo ele retornou bem errado isso aqui. Nossa, ele retornou bem errado esse. Vamos olhar por que que aconteceu isso. Por que que ele retornou bem errado. Então, result. Ó, o que a gente pode fazer é voltar aqui nos nossos testes. Vamos checar o que aconteceu. Tá bom. Então, olha só. São 3, né? 0, 1 e 2. O terceiro valor retornou. E aí ele passou aqui. Então, vamos checar uma outra coisa. Vamos checar o valor desses dois caras aqui. Porque esse if foi o que fez ser chamado o resolve. Vamos ver. Cadê? 3, 3. Engraçado. Ele está resolvendo antes do tempo, o index está aqui. Tá bom. Vamos olhar aqui o index. Dá a impressão que ele está retornando antes do tempo. Testes. Value first. Olha só. Coisa engraçada. Index. Vamos descobrir aqui o que aconteceu, né? O index 0, 1 e no 2 aqui ele deu problema. Actual. Tá. O que aconteceu no 2? Olha, ele executou todas as promises direitinho, tá? Então, pending, pending, pending. Se está como pending, a gente pode dar um then, tá? Então, ok. Vamos tirar aqui o resolve, só para a gente ver uma coisa. Só para ele não pipocar aqui. Tá. Então, ó, ele retornou o terceiro, vamos ver se é isso mesmo. Se a gente pegar aqui, cadê o teste? Ele retorna primeiro o terceiro, isso, é o 30, ele retorna primeiro. O 30 é o índice 2, tá certinho. Depois ele retorna o primeiro, isso, é o primeiro, porque é 300 milissegundos aqui. E depois ele retorna o segundo, que é o índice 1, porque o tempo é maior, e ok. Nesse momento que ele retorna, vamos só olhar aqui uma coisa. Cadê a nossa função? Vamos conferir como que está o result. Então, quando ele retornar, deixa eu ver como que ele está. First, second e 30. Tá ok. Tem alguma coisa estranha aqui. Olha, a saída tá certinha. Ele tem um empty item aqui e tal. Ok. Tá. Que estranho. Tá. Vamos olhar o porquê que ele tá resolvendo errado esse cara. Ele vai await em todos os três. Actual. Deep equal to expected. Ok, vamos olhar aqui uma coisa. Console.log actual. Antes de fazer o deep equal aqui. E vamos remover lá em cima o nosso... Deixa eu só tirar aqui. Vamos olhar o que aconteceu.
Ele está retornando antes do tempo, ó. Ah, tá. O que acontece? A gente fez uma pequena lambança. O que acontece? Quando eu defini o índice, né, mais alto, ele cria um vazio, ó. Ele cria um item vazio aqui. Então eu defini primeiro o segundo, né? Como que é o teste aqui? Eu defino o terceiro primeiro, mas tudo bem, ele ignora, ele acha só um inicial aqui. Depois quando eu coloco o zero, né, ele deixa esse buraco, e aí os índices são iguais, e aí ele retorna antes do tempo, e aí os vetores são diferentes, ó, tanto é que a gente está retornando aqui antes do tempo. O que a gente tem que fazer então? A gente tem que fazer o seguinte, a gente não pode garantir ou confiar nesse cara, a gente tem que saber aqui o total que já foi retornado. Então guardar um total, toda vez que eu retornar alguém aqui, eu vou fazer um total mais, e aí eu vou checar se o meu total é igual à minha quantidade de promises. Vamos olhar agora. Agora sim. Só vamos olhar aqui uma outra coisa. Deixa eu voltar ao teste. E tirar o console log daqui. Olhando de novo. Beleza. Agora a gente passou. Vamos tirar aqui os console logs de novo. Não, vamos tirar o outro teste lá. E a gente vê como que vai ser. Na verdade, esse cara aqui também. Então tá. Então esse cara aqui eu posso pular. Ele já passou. Vamos olhar o próximo também quebrou, vamos ver o que aconteceu. Na verdade, ele tem que ser resolvido imediatamente, se for vazio, tá? Então, deixa eu pular esse último aqui também, só pra gente testar um cara só. Então, se for vazio o vetor, ele tem que resolver imediatamente. Vamos ver o que acontece. Então, se ele for vazio, ele não passa aqui, né? Então, a gente tem esse detalhezinho. O que a gente pode fazer é o seguinte, se promises.length for igual a zero, resolve, ele resolve com vazio, eu acho. Isso. Então, olha só. Então, se tiver vazio, a gente retorna com vazio. Isso, com vazio. Vamos para o próximo. Ponto skip nesse daqui. Vamos olhar aqui, esse outro cara. Também falhou. Vamos olhar o que que é. Should work with non-promised values in array argument. Certo. Então, aqui começa uma coisa interessante. Se não for promises, a gente tem que conseguir retornar só esse valor. Olha que danado. Então, olha só o que a gente vai ter que fazer. Eu não posso simplesmente dar um then aqui, né? Eu tenho que checar se esse cara é uma promise ou não. Uma das formas que a gente pode fazer é checando aqui, né? Igual eles fizeram aqui, ó, no teste, ó. Então, posso pegar, por exemplo, ó, vamos fazer aqui, se promise, deixa eu colar aqui. Então, se type of promise.then for igual a function, a gente pode até fazer um teste, ó, console.log, vamos ver o que tem dentro. Cadê? Antes de quebrar tudo, deixa eu dar um clear. Vamos voltar aqui, false. Caramba, ficou confuso isso aqui, peraí. Vamos arrumar, cadê? Promise índice, type, pra gente saber o que tem dentro. Clear. Cadê você? Type false, type true. Ok, é isso mesmo o teste? Sim, tem uma promise e tem um valor vazio aqui, beleza. Então vamos lá. Então se for uma promise, ele vai ter o then, que a gente já fez o teste aqui. Então, se isso aqui for verdadeiro, então se isso for verdadeiro, nós vamos fazer isso aqui, né? Então, esse cara aqui inteiro, que já estava funcionando, vai para dentro aqui.
Ctrl V. Legal. Caso contrário, então else, nós vamos tratar como valor e simplesmente mandar lá para o nosso, como se tivesse resolvido direto. Basicamente a gente vai fazer a mesma coisa que aqui, né? Então a gente vai fazer result, na posição index, vai ser igual ao valor que eu estou mandando aqui, que nesse caso é a promise em si, promise, total mais, e aí eu preciso checar de novo se o total é igual ou não e resolver. Vamos ver. Legal, passou. Mas repare o seguinte, ó, a gente está repetindo o código aqui, né? A gente poderia fazer um pouquinho diferente. Esse cara aqui, ó, a gente pode tirar daqui, né? Então, a gente pode colocar ele lá para fora. Então, vou dar um Ctrl X nele aqui. Eu vou chamar o seguinte, const check ou return value. Eu vou colocar ele aqui, ó. Então, o que esse cara vai fazer? Ele vai ser responsável por retornar o valor. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. E aqui mesmo é. Então, ele é responsável por retornar o valor. E eu vou colocar ele aqui, ó, return value. E aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou chamar ele de verdade, return value, com o valor promise. Vamos ver como é que vai ficar. Falhou, fiz alguma caquinha. Vamos descobrir o que eu fiz de caquinha. Index not defined. Sim. Eu vou ter que passar o índice para ele também. Deixa eu ver o que eu preciso dele aqui. Preciso do index e preciso do value. Certo, o result está ali. Então, o index e o value. Na verdade, isso, index e o value. Bom, a gente vai ter que fazer uma outra coisinha para poder passar o índice aqui. Eu vou ter que fazer um binding no index, para ele ser o primeiro índice a ser passado, e aqui eu posso passar direto. Tá, então, na verdade, eu estou criando uma nova função, onde eu já fixei o índice para esse cara aqui. Tá? Então, como ele vai ser chamado no futuro, né? Então eu não consigo garantir que ele vai ser chamado naquele momento. Então, olha só, a gente resolveu agora. Deixa eu só dar um clear aqui, vou rodar novamente. Passou, tá? Beleza. Resolvemos mais um. Deixa eu tirar esse console log daqui. Esse daqui também. E vamos rodar sem os console logs. Opa, Ctrl Z. Salvei aqui, beleza. Vamos olhar aqui se está ok. Beleza, passou. Vamos olhar todos os testes agora. Vou tirar aqui, vamos ver se a gente não tem nenhum problema de regressão. Cadê? Mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. E beleza, vamos ver. Beleza, de todos os testes, todos os nossos... o código passou em todos eles, tá? Então olha só que bacana, a gente conseguiu resolver. Vamos só revisar aqui se a gente não pode melhorar esse código de alguma maneira. Obviamente, a gente sempre pode melhorar, mas vamos só olhar aqui como é que ele está. Então a gente tem o total, que é o cara que vai somar quantas vezes já foi retornado esse valor. A gente tem uma função return value só para a gente poder reaproveitar, né, entre a constante ou entre uma promise em si. Para cada vez que retornar um valor desse cara, a gente tem um índice, né, para a gente poder voltar com esse valor para dentro do result. A gente tem o valor que a gente vai injetar aqui dentro. E é o que a gente faz. Retornou esse valor, a gente coloca dentro do índice, dentro do result, o valor, soma mais um no total e checa se o total é igual a promise.length. Se for, a gente dá um resolve na promise mestre ou mãe ali, né, que é a promise gigante. Se as promises forem vazias, a gente já retorna um resolve direto com ele vazio, ok. Para cada promise, o que a gente faz? A gente checa se ela é uma promise, né, então a gente checa o promise.then para ver se ele é uma função. Se for, a gente vai chamar o promise.then e passar aqui aquela função return value. A única diferença é que esse cara aqui faz o seguinte, a gente está fixando o índice, né? Então a nova função que eu estou criando aqui,
ela simplesmente vai utilizar só o value, que é o que o resolve da promise faz. Tá tudo bem também. E aqui a gente tem um reject com o error. A gente pode fazer uma coisa melhor. Ó. Como a gente tem um reject aqui, eu posso fazer o seguinte, ó, passar o reject direto. Fica mais simples. Ó. Vamos rodar aqui, vamos ver se está ok. Isso. Tá, então pode o código ainda ficar um pouco mais simples. Se for um valor, eu já passo direto o índice que eu quero e o valor que é a própria promise, né? Então se a promise se essa promise aqui não é uma promise, eu passo ela direto como valor para aquela posição no índice, tá? Então essa aqui é a nossa função recriada do promise all, tá? Então a gente conseguiu recriar aqui o promise all direitinho, tá? Pelo menos baseado nesses specs aqui desse site, tá? A gente poderia depois checar a documentação, mas basicamente acredito aí que cobriu todos os itens, tá? Então, basicamente a gente conseguiu recriar aqui o Promise All, utilizando o Promise, obviamente, mas utilizando uma outra abordagem. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, tá? Eu quis fazer uma coisa um pouco diferente aqui. Provavelmente a gente vai fazer mais algumas coisas nesse sentido. É bastante legal porque eu sou desafiado e tenho que ficar pensando em voz alta também, então é bastante desafiador. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar, mandar para um amigo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, clica no sininho também para receber sempre as nossas últimas novidades. E a gente está no Instagram, a gente está no Twitter, a gente está no Facebook, tá? É só procurar a gente lá, DevPleno ou Túlio Faria, também no Twitter, tá? Então, e eu fico por aqui e te vejo num próximo vídeo. Até mais!